Fala pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira, dia 19 de maio e estamos aqui para mais uma live super bacana com oferecimento da Unicorp Faculdades, que está com a gente aqui fazendo um trabalho muito legal, que nos concede esse espaço para que a gente possa trazer convidados de diversas áreas, doutores, mestres, especialistas, enfim, profissionais, empresários de diversas áreas, para justamente poder agregar valor na vida das pessoas, entregar algo bem bacana nesse momento, que é a informação. E a gente está aqui fazendo isso com muito carinho, para que vocês possam ter aí informação de conteúdo, que vocês nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, possa aprender alguma coisa bem bacana, porque a Unicorp é assim, a Unicorp está devolvendo para a sociedade, se prestando ao papel, né, uma função social, de devolver à sociedade aquilo que ela já recebeu, né, que graças a Deus é o carinho, é a confiança, e são vocês, né, nossos queridos alunos, que nos trouxeram até aqui e nos propiciaram, nesse momento a gente está aqui fazendo esse trabalho bem bacana. E hoje não podia ser diferente, a gente vai falar com uma super economista, professora aí, né, conhece bastante de matemática, é a professora Kaline. Ela também, se eu não me engano, ela é perita financeira e vai estar falando para a gente aqui de um tema muito legal, que é de grana, né? Todo mundo aí está preocupado, com certeza, né? Esse momento realmente tem afetado a economia, impactado de forma muito, muito forte a nossa economia, mas desde já a gente está aqui para justamente trazer essas informações. Eu quero agradecer pessoas aqui que eu tenho muito carinho, pessoal lá da Realeza do Careca, que Deus abençoe vocês, o Alex, a Sani, né? A Aline, Aline, beijo no seu coração. Espero que você esteja bem, em segurança. Nós estamos aqui também nos segurando. Saudades enormes de você, viu, Aline? Um beijão, obrigado pelo carinho. A Carolina, que já entrou, e eu já vou colocar aqui na nossa conversa a nossa querida professora Kaline. Afinal, quem tem que falar hoje aqui, quem é a estrela é ela. Eu sou apenas aqui um mero espectador que vou aprender com vocês aqui essa aula que a professora vai nos dar. Enquanto eu estou colocando aqui a professora Kaline na nossa conversa, vamos aproveitar para convidar os nossos amigos. Eu costumo sempre vir aqui nesse aviãozinho e olha só, convidar a galera para vir assistir a nossa live, porque hoje promete, né? Vamos falar de grana. Tô brincando aqui, mas a gente vai falar justamente disso, né? Do equilíbrio financeiro, enfim. A professora Kaline aí vai dar um show. Então, estou convidando a galera aqui, façam o mesmo e vamos colocar então a professora Kaline nesse momento aqui na nossa live. Bem, valeu, Cris. Vamos lá falar com a professora Kaline, vamos ver. Tudo bem, professora? Tudo jóia? Boa noite. Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir bem? Estou sim. Jóia, jóia. Então, olha só, como eu estava dizendo, né? A gente está iniciando a nossa live hoje. É a professora Kaline, que leciona no curso de graduação, na disciplina de matemática, na nossa instituição, na Unicorp. E falando nisso, olha só, o professor Hilton já entrou aqui, já está dando aí um opa, boa noite para a gente, sendo que ele é o responsável por isso, né? Boa noite a Valeu, todos. professor. Vigiando. Eu estava nesse momento, enquanto eu lhe colocava na conversa, viu, professora? Eu estava convidando meus amigos, eu vou apertando aqui nesse aviãozinho aqui embaixo e vou convidando todo mundo, sabe? Aí o povo vai entrando, daqui a pouquinho vai começar a gerar audiência, né? E aí as pessoas vão entrando e vão começando aí a nos assistir. Olha só, o professor Hilton está dizendo que estava ansioso para ver essa live. Eu estava dizendo, viu, Kaline, que a gente vai falar de grana, né? Vamos falar dessa questão aí da financeira e tal. E aí isso realmente é um assunto que nesse momento toca muito nas pessoas, né? A gente está vivendo aí essa dificuldade toda, né? Com essa crise, com essa pandemia, e está impactando direto e indiretamente a vida das pessoas, né?
Então, essas dicas que a senhora vai trazer aí para a gente vai ser de suma importância. Se apresente aí para o pessoal, professora. Fale um pouquinho da sua trajetória. Quem é a professora Kaline? Conta um pouquinho sobre você. Conto sim, vamos lá. De fato, hoje é um tema assim que promete, né? Muita gente está bem animada, né? Como o nosso professor Hilton, nosso querido professor Hilton, está aí animado para a nossa live hoje. Porque realmente quando a gente toca no assunto que aperta o bolso, então todo mundo realmente fica ligadinho, né? Bom, falando um pouquinho de mim, me apresentando agora, né? Meu nome é Kaline, como o professor Adriano Terrazan já bem apresentou, Kaline Martins. Sou formada em Economia pela UFPB. Tenho mestrado em Energias Renováveis, com linha de pesquisa voltada para Economia, Meio Ambiente e Aproveitamento Energético. Tenho experiência em projetos financeiros. Sou perita financeira também, então quando o pessoal aí está achando que está sendo lesado de alguma forma, com alguma taxa ilegal, o pessoal normalmente procura os advogados e os advogados nos procuram, né? E aí a gente faz toda essa análise contratual e a gente faz todo o Legal. cálculo. Você é perita financeira, né, professor? Exatamente. E aí a gente Perita vê se financeira, né, que a senhora falou? isso, perita financeira, isso. E aí a gente vê se realmente houve alguma ilegalidade ou não. E aí o meu cálculo ele serve como prova, digamos assim, na petição inicial do advogado, né? Que Além legal. Sou professora da Unicorp Faculdades, né? Estou lecionando atualmente a disciplina de matemática, a disciplina que todo mundo tem pavor, todo mundo tem medo, mas que eu sempre digo que não precisa ter medo nenhum, que a matemática é linda, né? E só vem a somar na nossa vida. E também sou professora de educação financeira para crianças. Então eu Olha ensino que barato, Então, que eu ensino legal. as crianças, desde novinhas, né, a saberem distinguir o que é necessidade e o que é desejo, a importância do planejamento financeiro, o que é uma reserva de emergência, saber exatamente distinguir o que é um investimento, o que é uma poupança, os tipos de investimento. Então, elas, por mais Uau. pequenas que sejam, mas elas aprendem. Claro que a gente adequa um pouquinho a linguagem, mas elas Sim. aprendem sim o básico. Poxa, que legal. Tem muitos adultos que não sabem isso, né? Que a gente, infelizmente, muitos adultos, né? O que a senhora ensina para as crianças, muitos adultos não têm esse conhecimento, né? É incrível, né? Isso é uma coisa assim que realmente é muito necessário, né? Iniciar essa educação na infância, né, professora? Não, com certeza. Inclusive, isso é interessante porque as próprias crianças ensinam em casa aos pais, né? A gente vem de uma sociedade que, assim, o próprio brasileiro, ele não tem essa educação financeira, infelizmente. Então, a gente está aí dentre dos principais países com a população mais endividada. Então, assim, realmente é a falta dessa educação financeira que, graças a Deus, a nova base comum curricular está querendo colocar, de fato, já começou a implementar nas escolas a educação financeira de uma forma interdisciplinar, mas que algumas escolas já colocam como disciplina mesmo, que é, no meu caso, né, como uma disciplina de verdade, né? Com prova, com tudo. Que legal. E nesse momento agora de pandemia, a senhora tem trabalhado online essa questão da educação financeira? A senhora tem, eu sei que na Unicorp está havendo as aulas, né, à distância, tal, está vendo, mas a senhora está mantendo esse trabalho também nas outras, por exemplo, essa questão que a senhora falou de lecionar, né, educação financeira para as crianças. Isso é um trabalho contínuo, né? Eu acho que tem que haver sempre um trabalho contínuo. Não adianta só ter um ano ou uma coisa mais superficial. Tem que ser uma coisa mais contínua, né? Para existir a disciplina, né? Não, com certeza, até porque como é uma temática, né, que é para a nossa vida, né, então é para o nosso dia a dia e inclusive para a melhoria da qualidade futura das crianças, então realmente tem que ter
esse trabalho contínuo. E aí eu estou trabalhando de forma contínua, né? Nessa pandemia a gente não para. Tanto na Unicorp, continua as aulas, né? De forma remota. Continuo dando aula de educação financeira também, de forma remota. E também continuo fazendo minhas perícias financeiras, então a gente não para. E o momento não é para parar, hein, minha gente? Não é para parar de forma nenhuma. Quero agradecer aqui, viu, professor? O pessoal está começando a entrar. Quero agradecer aqui o Kleiber, né, que está entrando aqui, o Foco na Prática Oficial, Thiago Henrique, meu querido amigo Henrique Cine, um grande empresário lá de Campina Grande, um querido nosso, que tem feito um trabalho muito bonito lá, que tem doado, né, junto com um grupo de empresários, compraram equipamentos, né, de respiradores lá e entregaram. E tem feito um trabalho muito bacana, muito bonito nesse momento, né, que mostra que se cada um se doar um pouquinho, a gente né, e ao Henrique Cine, um grande empresário lá de Campina Grande, um amigo meu, uma pessoa Realmente uma atitude muito nobre, de fato. muito lindo mesmo. Professora, a gente já vai entrar no tema. Eu quero dizer o seguinte, eu quero agradecer a senhora, né, por estar disponibilizando um pouquinho do seu tempo para a gente conversar aqui nessa live e dizer para as pessoas que, embora a gente está fazendo agora a live, depois essa live vai ficar gravada e a gente vai disponibilizar lá no canal do YouTube, que é o Terra Super Live, que é um canal bem bacana, lá que tem várias lives de todas as pessoas, né, que passaram aqui até agora, tem mais de 40 horas lá de lives, muito bacana, que é um trabalho que a Unicorp, né, a nossa instituição, vem entregando para a sociedade como forma de retribuir, né, todo esse carinho e essa confiança que a nossa instituição tem junto à sociedade, principalmente aqui, né, no Nordeste, mas principalmente aqui onde a instituição nasceu, que é na nossa capital, João Pessoa, né. Então, muito bacana esse trabalho, agradecer ao nosso professor Hilton Freire, que junto conosco idealizou esse projeto, né, das lives, e está tendo muita coisa bacana, sabe, professora? Tem vários convidados legais, cada dia um tema diferente, e a senhora é também uma dessas, agora vai ficar lá gravado, né? Vai ser uma das nossas estrelas. Eu que agradeço, eu gostaria de agradecer a oportunidade, o convite e aproveitar o momento para falar para as pessoas que estão aí assistindo a nossa live que caso não dê para a gente falar de um tudo ou responder todas as perguntas, podem falar comigo no direct, não tem problema, eu respondo, tá certo, pessoal? Podem falar comigo, tirar as dúvidas necessárias, porque eu sei que é um assunto que gera ansiedade, né? Muita gente aí tá um pouquinho agoniada com a situação diante dessa pandemia, de um tudo, né? Além da própria pandemia em si, gerar essa ansiedade nas pessoas. Então, essa parte financeira também termina por gerar uma situação mais preocupante ainda, né? Então, as pessoas terminam por até desenvolver problemas até de saúde por conta disso, por conta da desestrutura financeira que a própria pandemia ela ocasionou. Então, às vezes, a pessoa já não estava tão estruturada, e aí com essa pandemia terminou ocasionando uma desestrutura um pouquinho maior. Então, precisarem de ajuda, de consultoria, estamos aqui para ajudar. Professora Kaline, eu quero, só antes da gente fazer a primeira pergunta, e já abrindo, né, para as pessoas que quiserem participar, quero agradecer também ao Raoni Mendes, que entrou agora, a Jeane, a Ana Carla. Obrigado a todos vocês, muito bacana, obrigado pelo carinho. Convide aí seus amigos e diga o seguinte, às vezes vai travar um pouquinho, né, se travar um pouquinho, continue aí, não saiam não, porque a conexão, a plataforma do Instagram está muito, né, muito ocupada aí de várias lives, e às vezes a conexão vai dar uma travadinha, faz parte, então não saiam daí não, a gente vai chegar até o final. Professora, vamos emendar a primeira pergunta aqui,
Eu fico pensando assim, né? No tempo de crise que a gente está vivendo, né? Como fazer assim para o dinheiro dar uma esticadinha, render um pouquinho mais? Quais dicas que a senhora pode nos dar aí para a gente poder fazer o negócio dar uma fermentada? De fato, é uma pergunta que todo mundo normalmente faz, né? Principalmente diante desta pandemia. A principal dica que eu dou, na realidade, é realmente cortar os gastos desnecessários, né? O que a gente chama de gastos supérfluos. Então, qual a principal dica que eu dou? Tudo na nossa vida a gente tem que ter um planejamento em tudo que a gente for fazer, inclusive na nossa vida financeira. Da mesma forma que a gente se planeja para ter um corpo melhor, se alimentar melhor, a gente também tem que se planejar financeiramente. Então, o que é que acontece? Você tem que elencar tudo que você gasta, todos os seus gastos, tudo, e aí você vai ver, de fato, gastando que não seria tão necessário. Às vezes, pacote de internet, TV, e aí às vezes o pessoal coloca uma propaganda e coloca uma promoção assim maravilhosa e a gente termina por adquirir, né, um pacote que nem era tão necessário. Às vezes a gente nem utiliza tudo aquilo, às vezes a gente nem utiliza aquela quantidade, aquela necessidade toda. Às vezes a gente nem utiliza todos os canais disponibilizados, né, pelo pacote da TV. E aí, às vezes, termina a gente pagando por uma coisa que a gente nem utiliza tanto. Então, o que é que você poderia ver? Eu poderia ver um pacote que realmente satisfizesse a minha necessidade. Então, troca por um pacote mais básico. Então, realmente é estar analisando esse tipo de coisa. Outra coisa também que a gente sempre indica é a questão da substituição de produtos. Quando a gente está falando em economia, tem uma coisa que dentro da economia que a gente chama de bens substitutos, né? E existem os bens substitutos perfeitos. Por exemplo, manteiga e margarina. Então, assim, é uma coisa que pode parecer um pouquinho besta, mas aquela coisa, de pouquinho em pouquinho a galinha enche o papo, né? Então, assim, se a manteiga tá um pouquinho mais cara, troca pela margarina. Se você está acostumado a comer uma carne de primeira, substitui pela carne de segunda, né? Então, assim, são coisas que a gente vai fazendo que termina por melhorar um pouquinho a situação. Além disso, a questão de pesquisar os preços, de fato, a gente tem que pesquisar. Por mais que a gente já indo atualmente ao supermercado, né? Porque por conta dessa pandemia toda do isolamento social. Então, mas por conta disso, normalmente a gente não precisa pesquisar. Muitas vezes a gente está fazendo compras via internet e pesquisa também o preço na internet, minha gente. Não é só quando vai ao supermercado, não. Tem que pesquisar preço de tudo. E a questão da renegociação das dívidas, né? Então, a gente realmente tem que tentar renegociar. Se você está endividado, tenta renegociar. Não tem vergonha de tentar renegociar. Com certeza estão todos já esperando por essa ligação para tentar renegociar essa dívida, porque de fato a gente não está vivendo uma situação favorável. É verdade. Então, é isso. Essas são as principais dicas, né? Professora Kaline, a sua conexão está falhando um pouquinho, está falhando assim bem constante. Então, eu novamente estou pedindo aqui para as pessoas, tá, gente? Caso fale um pouquinho, espera, porque a professora Kaline, se precisar repetir, eu peço para ela repetir a explicação e a gente, né, vai tocando. Porque o problema, às vezes, não é a conexão do nosso convidado, é a própria plataforma do Instagram que está muito carregada, inclusive a gente não está conseguindo segurar, muitas vezes assim, estão reclamando que as lives, muitas vezes as pessoas não conseguem ficar conectadas, né? A gente está vendo entrar um monte de gente aqui e muitos não conseguem ficar pendurados por causa da conexão.
Então, eu peço para que vocês tenham paciência e já agradecer novamente a professora Sandra, que está aqui, a Consuelo, minha querida amiga, o Laércio, o professor Marcos Túlio, nosso cientista, o homem do robô, viu? O cara sabe tudo de robótica, é o cara. O Adeilson, o Eduardo, que entrou agora, o nosso querido professor Marcos Flávio, lá de Fortaleza, bem carregada, a gente está ficando muitas vezes enfrentando esses problemas, mas a gente chega lá. Professora Kaline, olha só, as pessoas às vezes acham que o planejamento financeiro é só na PJ, né, na pessoa jurídica. Ah, eu tenho uma empresa. A senhora está me ouvindo? Tá falhando um pouquinho, mas eu tô escutando. Bom, as pessoas acham às vezes que o planejamento financeiro passa muito por negócio de empresa. Ah, preciso planejar quando eu tiver minha empresa, tal. Aí fica aquela coisa, né? E às vezes se esquece que o planejamento também é para pessoa física, né? Esse é um velho engano, né, que as pessoas às vezes cometem, não é? Exatamente, professor Adriano. Realmente as pessoas têm um pouquinho isso na cabeça. Acha que a gente, como pessoa física, não precisa ter esse planejamento, fazer esse orçamento de fato. Mas, na realidade, isso é um grande engano, né? E um grande engano que pode fazer justamente você passar por situações adversas, né? Que se você tivesse feito esse orçamento, talvez você não estivesse passando por problemas que talvez esteja passando hoje, né? Então, eu sempre falo, orçamento pessoal é crucial, é fundamental. Tem que fazer, tem que fazer. Por quê? Porque a partir desse Vou colocar aqui a professora. É a partir desse orçamento. Tá me escutando direitinho, Deixa professor? eu remover a Kaline. Pessoal, eu vou removê-la e vou colocá-la de novo, porque ficou muito falha aqui a explicação dela. E a gente. Pronto, voltamos, professora. A senhora estava falando dessa questão da pessoa física, né? Questão do orçamento pessoal, né? Então vamos lá. Tá me escutando direitinho agora, professor? Tá me escutando direitinho? Agora estou ouvindo melhor, estou ouvindo melhor. Pronto, vamos lá. Essa questão do orçamento pessoal, de fato, as pessoas tendem a imaginar que só a PJ, a pessoa jurídica, que realmente precisa ter esse orçamento. Mas a gente sabe que não é só a pessoa jurídica que precisa desse orçamento. O orçamento pessoal, ele é crucial, ele é fundamental na nossa vida. Então, assim, talvez se você, muitas pessoas que não fazem orçamento pessoal, talvez você esteja passando por algum problema financeiro e se você tivesse feito o orçamento pessoal direitinho, talvez você não estivesse passando por certos problemas, né, certos arroxos financeiros que provavelmente está passando. Claro que nesse momento de pandemia, todos nós estamos passando um arroxo, né, financeiro, digamos assim. Mas as pessoas, pode ter certeza que as pessoas que têm a prática do orçamento pessoal, com certeza estão conseguindo passar por isso de uma forma um pouquinho mais tranquila. Então, o orçamento pessoal, ele vai vir a facilitar a vida das pessoas para que as pessoas elas possam realmente saber com o que elas gastam, saber o quanto elas recebem e está ali elencado todas as receitas, todos os gastos. E a partir daí, você conseguir, de fato, organizar a sua vida. Porque a partir desse momento que você sabe o quanto você gasta e o quanto você recebe, que você consegue, de fato, organizar a sua vida, estabelecer metas, objetivos e conseguir alcançá-los.
Porque já imaginou, você faz metas, tem objetivos, mas aí como é que você vai alcançá-los se você não tem todo um planejamento, toda uma organização? Organização é tudo na nossa vida. E principalmente na questão financeira, organização é fundamental. Então a gente deve fazer esse orçamento pessoal, ter essa prática, começar a de fato colocar isso na nossa vida. E às vezes não é de uma forma mesquinha, não. Ah, eu gastei com um bombom ali na esquina e não vou colocar que gastei, ó. Um bombom, eu vou colocar que gastei na minha planilha. Tem que colocar, minha gente. Tem que colocar. Eita, então eu já sou o primeiro a me acusar que eu não coloco, não. Bombom eu não põe, não. Vou ter que começar a colocar, tá vendo? Eu achando que eu tava certo. Não, tem que tudo, tudo, tudo. Até porque se você for fazer um corte, algum corte na sua vida de algum gasto, você tem que ter realmente essa noção toda de como está a sua vida financeira. Então, você tem que saber de onde é que você recebe tal receita, você tem que saber o quanto você está gastando. Então, a gente não pode só simplesmente receber, chegou o dinheiro lá no banco e simplesmente ir gastando. Parcelando no cartão, ah, dá para parcelar, vou parcelar, dá tudo certo. Não é bem assim, minha gente, porque se continuar dessa forma, termina por acontecer algum problema na sua vida futura e você está com as mãos amarradas. Você não vai ter o que fazer. Porque é a partir desse orçamento pessoal que a gente consegue fazer justamente o que a gente chama de reserva de emergência, que é fundamental na nossa vida, porque como a gente não sabe o dia de amanhã, a gente não consegue prever o futuro, né? Então, de fato, a gente precisa fazer essa reserva de emergência. E para fazer essa reserva de emergência de uma forma efetiva, a gente precisa, primeiramente, fazer o orçamento pessoal, né? Até porque essa reserva de emergência foi o que justamente veio a tranquilizar a vida de muita gente durante essa pandemia. Então, as pessoas que já tinham essa educação financeira, de fazer esse orçamento pessoal e de ter essa reserva de emergência, está passando por essa pandemia um pouquinho mais tranquilo, né? Já que tem onde retirar, já que muita gente trabalha de maneira informal, não tem trabalho fixo. E aí, se essa pessoa realmente tinha essa educação financeira, fez a sua reserva de emergência, ela não está passando por tanto perrengue, né? Como muita gente está atualmente. Perfeito. Inclusive aqui, ó, o nosso querido economista também, professor Werton Oliveira, um querido amigo meu. Parabéns, Werton. Parabéns aí. O Werton fez aí aniversário de casamento esses dias, ó. Beijo no coração, família linda. A senhora conhece o Werton? A senhora conhece o Werton da Sinduscom? Não conheço. O Werton é um querido. Em breve ele estará de novo comigo numa live e a gente inaugurou essa série com ele, falando sobre o isolamento vertical e horizontal, né? Foi muito legal mesmo. Ele colocou aqui, ó, professora Kaline, um dos grandes ensinamentos dessa crise será a importância de uma reserva, tanto para as pessoas como para as empresas, com o que a senhora está falando, né? A professora Consuelo também, aqui, ó, planejar e organizar funções da administração. Muito legal. O Adeilson aqui, ó, concordo, a crise trouxe esse ensinamento. Obrigado aí por vocês estarem colaborando com a gente e fique à vontade para fazer as perguntas aqui para a nossa querida professora Kaline. Inclusive, como a gente agora estabilizou a conexão, graças a Deus as pessoas estão devagarzinho voltando. Obrigado, pessoal. A professora Kátia aqui acabou de entrar. Diga. Eu estou dizendo, volte, minha gente, vamos voltar para nossa. Fala baixinho, senão a conexão escuta e cai. Né? Olha só, professora Kaline, eu fiquei muito impressionado. Eu vou aqui contar rapidamente. Pessoal, conheci a professora Kaline lá na Unicorp
E ela foi um desafio muito bacana que ela tinha que gravar as videoaulas nesse período aí que a gente está atravessando. E Uhum. a disciplina dela é matemática, né? E eu confesso, né? Confesso para vocês, eu não vou esconder que o meu calcanhar de Aquiles, assim, sempre foi a matemática, né? Eu sempre tive muita dificuldade. E confesso também que o que eu sei de matemática é somar os meus ganhos e subtrair dos meus gastos. Você vê como é bem limitado. Pois, pois Mas água. assim, e foi muito legal, porque a professora Kaline, ela, o jeito dela ensinar e tal, me chamou muito a atenção. Embora eu tenha tido também, embora o jeito dela ensinar é muito bacana, mas eu tenho muita dificuldade. Mas foi muito legal de ver assim como ela gosta, né, dessa questão dos números, da matemática. E indo para esse lado, professor, eu queria fazer uma pergunta. Pois é. Nesse momento que a gente está atravessando, por exemplo, administrar tem sido realmente uma arte, né? É praticamente uma arte para poucos, né? A senhora acha, né, na sua opinião, a senhora acha que esse momento que a gente vive é um momento de guardar, se resguardar mais, ou de repente fazer investimentos e, enfim, o que você acha que nesse momento é mais adequado? Esperar um pouco mais para as coisas avançarem ou começar a fazer investimento a partir de agora? Bom, eu vou usar a palavra que a gente sempre usa, sempre usava, né, quando eu estudava economia. Depende. 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 Porque é o seguinte, essa questão de você guardar ou você investir vai depender da situação em que você se encontra. Vamos lá. Se você é uma pessoa que atualmente você se encontra, por exemplo, endividada, atolada em dívida, está aperreada aí puxando os cabelos e não sabe o que fazer, principalmente as pessoas que trabalham aí de forma informal, né, que de fato veio a piorar totalmente a situação, já que não pode estar nas ruas fazendo o seu trabalho e por conta do isolamento social, e aí fica sem receber, né? Não tem de onde tirar o seu sustento. Então, Justo. muitas delas não têm essa educação financeira e provavelmente talvez não tenha essa reserva de emergência, digamos assim, e esteja atolada em dívidas. Então, Sim, sim. nesse momento, o momento de fato, não tem como essas pessoas, não é nem de querer, não tem como essas pessoas, né, guardarem nenhum valor. Sim. O que eu indico é realmente quitar as dívidas. Ah, professora, mas não tem como, eu estou atolado, não estou recebendo dinheiro, está complicado. Tenta renegociar, tá? Tenta renegociar. Depois que passar essa fase, você tenta reorganizar a sua vida, né? Fazer o orçamento pessoal, tenta organizar a sua vida aí financeira. E a partir desse momento, você começa a fazer sua reserva de emergência. Aí é que está o pulo do gato. Muita gente pensa que reserva de emergência vai só guardar dinheiro, né? Que é o que a gente está falando aqui, É, essa questão de é, é. mas não é só isso, a gente não vai simplesmente guardar por guardar dinheiro. A gente tem que fazer o nosso dinheiro, como eu digo para as minhas crianças, né? Eu digo, a gente tem que fazer o nosso dinheiro crescer. Como é que a gente faz o dinheiro crescer? Investindo. Então, depois desse momento é que a gente começa a investir, né? Então, tem vários tipos de investimento. Quem não tem prática em investimento pode iniciar com os investimentos em renda fixa, que são mais seguros, né? Exemplo Sim, do Tesouro Direto, Tesouro Selic, CDB, que são investimentos mais seguros e que rendem bem mais que a poupança. Porque normalmente quando a gente fala em reserva de emergência, o pessoal só lembra da bendita da poupança. Não, vou colocar o dinheiro na poupança. Só que assim, gente, tá errado? Não tá errado. Só que assim, a gente pode melhorar, né? Porque a poupança, ela atualmente ela não rende quase nada, ela rende muito pouco, minha gente, porque a poupança, para quem não sabe, ela varia de acordo com a nossa taxa básica de juros da economia, que é a taxa Selic. E Selic. a nossa
taxa Selic, ela não está alta, né? Então, assim, a poupança já vem um tempo que não rende bem. Então, a gente tem outras alternativas tão seguras quanto a poupança e que rende um pouquinho mais. Aí você vai me perguntar, certo, Kaline, mas nesse momento, quem tem uma reserva de emergência pode investir ou é melhor ficar quietinho e não fazer investimento, né? Depende do que você vai investir, né? Porque, claro que a gente está numa situação super instável, então eu estaria sendo omissa em falar, faça tal investimento, principalmente investimentos de renda variável, porque como a economia ela está muito instável, então, assim, a economia em si ela já é dinâmica, e agora em si está uma instabilidade total. Então, de repente, você faz um investimento aí em renda variável e aí tem algum tipo de prejuízo, que nesse momento não é viável, porque a gente não sabe até quando vai essa pandemia. A gente está passando por um momento que, de repente, era em maio, aí agora já estão dizendo que é em junho, e por aí vai passando. A gente só está vendo os números de infectados aumentar, então a gente, de fato, não sabe como é que vai ficar. E as perspectivas da economia em si, para 2020, 2021 e 2022, não são nada boas. Porque, por mais que as coisas voltem ao normal, que o comércio abra, que, enfim, que a economia volte a funcionar de fato, a economia como um todo, ela tem um tempo para realmente reagir, a crescer. E esse tempo demora um pouquinho, não é assim num estralar de dedos, sabe? Então, muita gente acha que, quando voltar, tudo vai voltar ao normal. Não é bem assim, minha gente. A gente vai passar realmente por situações complicadas daqui em diante. Então, as perspectivas, elas não são boas. Então, de fato, quem está querendo investir, qual é o conselho que eu dou? Nesse momento, não seja tão ousado, não. A gente sabe que tem perfis de investidores, né? Normalmente a gente tem 3 tipos de perfis. A gente vai ter o conservador, o moderado e o agressivo, né? Digamos assim. E o agressivo é justamente aquele que tem uma certa ousadia, digamos assim. E aí, normalmente, investe em rendimentos variáveis, né? Investimentos de renda variável. E aí, o que é que eu digo? Vamos ser um pouquinho mais moderado, né? Vamos diversificar um pouquinho mais a carteira com investimentos de renda fixa e de renda variável. Ou então, se está começando agora, investe só em renda fixa, que é mais seguro. Porque a gente não está no momento de arriscar, a gente não está muito instável a situação. Então, por isso, depende. Não, tá. Eu tô assim adorando. A senhora tá assim elucidando aqui uma coisa bacana. Desculpa lhe interromper, porque eu queria colocar um ingrediente nessa. Eu queria colocar um ingrediente nessa sua receita, mas eu queria também agradecer as pessoas que continuam entrando aqui, a Central dos Filtros, a professora aqui, ó, Janaína Mota, nossa coordenadora acadêmica, ó. Beijo no seu coração, diretora nossa lá, fantástica. O Armarinhos, SJS, a Francinete aqui, ó, Francinete, valeu, Francinete. Olha só, a senhora está falando de investimento, né, no mercado financeiro, tal, legal. Mas vamos estender isso também para os empresários, para as pessoas, para o microempresário, o grande empresário, que quer, de repente, investir nos seus negócios, né? Quer, de repente, evoluir, ou então criar uma empresa, ou então iniciar um negócio. Isso que a senhora está dando como recomendação para o mercado financeiro, a senhora também sustenta isso para os empresários, pessoas autônomas, que de repente estão pensando, vou abrir um negócio com o que eu tenho aqui, eu vou pegar e vou fazer uma empresa agora, e vamos... O que a senhora... Isso também, o que a senhora está dando aqui para a gente, desculpa, posso estar errado, mas eu estou entendendo que a senhora está dizendo, em outras palavras, o seguinte, tenha cautela. Isso. Né? Tenha cautela. Então, assim, essa recomendação que a senhora falou para o mercado financeiro serve também para os empresários de grande porte e de pequeno porte, professora? Também.
Também serve. Sabe por que serve, professor? Porque quando a gente fala em mercado como um todo, em empresas, enfim, na economia como um todo, a economia ela é movida por expectativas. Então, todo o mercado de investimentos, de bolsa de valores, enfim, o mercado como um todo, ele é Sim, movido por expectativas. Então, se as expectativas não estão boas, afeta o mercado como um todo. sim, Então, sim, sim, sim. a gente vê essa instabilidade nas bolsas de valores, as bolsas de todo mundo sendo atingidas, porque, de fato, a gente está vivendo num momento de instabilidade. Então, assim, quando a expectativa não está boa, afeta tudo. E, inclusive, vai afetar os empresários, os empreendedores, todo esse pessoal. E, A realmente, cadeia, né? esse pessoal tem que ter cautela também, porque tem muita gente que, inclusive, coincidentemente, ontem, teve uma aluna que chegou para mim e disse assim, professora, eu queria tirar uma dúvida com a senhora. Aí tive que à vontade. Aí contou que a irmã tinha sido demitida, enfim, e que estava pensando de pegar esse dinheiro e montar um negócio. E É aí veio mesmo. se era o momento, o que é que eu achava e tudo. Veio se Cara, consultora. E aí, a resposta que eu dei a ela foi o seguinte: se você estiver com o pensamento de ter um rendimento imediato, você não vai ter, né? Então, você tem que ter aí paciência. tá. Se você for entrar num negócio, você tem que ter um pouquinho de paciência. Agora é o seguinte, tem um lado positivo de você abrir um negócio nesse momento, principalmente se for um negócio virtual, o e-commerce, né, que é uma tendência que veio para ficar, e essa pandemia ela veio simplesmente acelerar isso. Já era uma tendência e a gente está vendo que veio acelerar esse processo. Sim, Então, o que é que acontece? Se de fato você quiser realmente fazer um investimento, abrir um negócio, tem um lado positivo, porque nesse momento você consegue algumas matérias-primas, mercadorias com um precinho um pouquinho mais embaixo, né? é, Porque na, é, é. é, porque na realidade, como está todo mundo vivendo uma situação complicada, então a maioria dos fornecedores estão fazendo todo tipo de negócio, então estão facilitando muito, né, com relação à questão das mercadorias, das matérias-primas. Então, se você de fato quiser aproveitar esse momento, isso é positivo, porque você vai ter uma forma de conseguir aí sua matéria-prima, suas mercadorias com um preço um pouquinho mais em conta, né? Um pouquinho Perfeito, mais baixo do que o perfeito. padrão. E além disso, se você for montar, por exemplo, um e-commerce, claro que você vai ter custos, né? Claro, todo negócio tem seus custos. Mas não vai ter os mesmos custos, por exemplo, que você montar um negócio físico, né? Porque você vai ter aluguel para pagar, você vai ter vários Não, outros. justo, 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 Então, justo, assim, justo. de fato, é um momento que tem que ter cautela, mas também é um momento que a gente pode se reinventar, aproveitar o momento. Às vezes Sim, é no caos que a gente consegue, de fato, ver um dom, né? Descobrir um dom, descobrir alguma habilidade, e que a partir dessa habilidade você vai conseguir ganhar a sua vida, digamos sim, assim. E a gente tem sim. que aproveitar as oportunidades. Então, assim, tem muitos negócios por aí que estão se redescobrindo, né? Muita gente, às vezes, tinha rejeição um pouquinho com a internet, estão começando a comercializar pela internet, estão vendo as vantagens, os prós e contras, que, claro, em tudo Sim, tem os prós e contras, né? Com certeza. Mas é um momento que, se quer investir, abrir um negócio, eu não vou dizer que está errado, não. Né? Eu não vou dizer que está errado, não. Até porque isso vai passar. Isso vai passar. A gente não pode pensar só no agora. A gente tem que pensar para frente. A gente tem que ter a visão lá na frente. Então, é, assim, se você estiver querendo, de fato, um retorno imediato, aí eu digo que não vai ter,
Não Eu vai acho que ter. essa é o grande divisor de água, sabe, professora Kaline? É o seguinte, essa é uma palavra que está sendo muito usada, né? É o ressignificar, né? Ou E, seja, reinventar, ressignificar, isso está sendo muito usado agora e eu acho que a vida já mudou, né? Não é que vai voltar ao normal, vai voltar, mas de uma forma diferente. A gente já sabe que mudou, né? A gente já está exato. entrando num novo momento histórico, né? A gente está fazendo parte dessa divisão, dessa quebra. Agora, o que a senhora está dizendo aqui, tá? Claro que a senhora, o nosso papel aqui não é desestimular ninguém, né? Mas também a gente não pode negar os fatos, né? Eu vejo Pois que é, a senhora está dizendo algo muito bacana, é o seguinte, olha, você quer fazer seu negócio? Ué, comece a estruturar, planejar, né? Estudar. Agora é a época de planejar, estudar. Porque há muito tempo, e a gente vê isso, né? A nossa cultura, principalmente, nós brasileiros invertemos os processos. A gente faz para depois planejar, né? Ao ponto que é o inverso, né? Tem que ser planejado para depois executar. Então, exatamente. assim, o que a senhora está dizendo, que eu estou entendendo, é o seguinte: nesse momento agora, você pode iniciar um processo, né? Caso você esteja do zero. Mas desde que você não espere um retorno imediato, porque você pode se frustrar. Porque o momento agora, ele não é um momento de certezas, né? É uma que a Aline está falando aqui com a gente, porque ela está colocando aqui algo à reflexão, né? E o nosso papel aqui é justamente mostrar a realidade dos fatos e dizer, pô, esse é o momento, talvez, que a gente precisa estudar, reaprender, ressignificar, ressurgir. Então, E, é o momento, de repente, você começar algo novo. Mas desde que você não espere que isso amanhã já vai acontecer, porque o mundo está se transformando, né? Então, é o que a professora Carolina falou. Acho muito legal essa cautela. Nada de dar cavalo de pau de 180 e arrumar, como se fala? Arrumar pelo em ovo. Porque nesse momento você pode, se você, dependendo do investimento, e quiser fazer isso a curto prazo, esperando um resultado imediato, talvez isso possa lhe custar muito caro, né? É o que a senhora está falando aí. principalmente, professor, se você for trabalhar com produtos que a gente chama de não essenciais. Por quê? Porque, na realidade, todos os economistas, digamos assim, a gente está quebrando um pouquinho as pernas das pessoas que trabalham com produtos não essenciais, né? Porque a primeira coisa que a gente fala é corte gastos supérfluos, né? A primeira coisa que a gente diz. Então, de fato, as pessoas elas estão cortando, elas estão vendo essa necessidade de ter que cortar esses gastos supérfluos, esses gastos que a gente chama não essenciais. Então, as pessoas que trabalham com produtos não essenciais estão sofrendo. Então, se você está pensando em montar um negócio que seja um Sim. produto que não seja essencial, você tem que pensar realmente com cautela, você tem que pensar lá na frente. E outra coisa, não é simplesmente, eu vou abrir um negócio e não pensar qual é o nicho, qual é o seu mercado-alvo, não pensar de fato o quanto você vai gastar com tudo aquilo. Você tem que pensar em todos os detalhes, no caso. A parte do marketing, a parte da estrutura, mesmo que seja uma loja virtual, tem que ser estruturada. A gente Puxa, trabalhar com legal. não vale a pena, principalmente nesse momento, não vale a pena. A gente tem que mostrar produto de qualidade, a gente tem que agregar valor para poder vender. Então é mais ou Professora, menos. a senhora. Desculpa, termina, conclui. Desculpa, achei que a senhora tinha concluído. Perdão. Concluir. Eu já concluí, pode ficar à vontade. Deixa eu fazer uma pergunta. A senhora acha que nesse momento, para quem está precisando aí de um extra, a senhora acha que é o momento de fazer empréstimo? Boa pergunta. Boa pergunta. Porque é o seguinte, na realidade, essa questão de pegar o empréstimo é bem delicado. Vamos lá ver a situação como um todo, né? Porque, a princípio, eu não indico ninguém a pegar empréstimo, porque empréstimo, na realidade, é uma coisa que você vai pagar 2, 3 vezes mais. E eu digo Isso isso independente do momento, da pandemia ou não. independente do momento. E eu digo isso com propriedade porque
como eu trabalho com perícia financeira, então eu pego muito contrato de empréstimo, é o que eu mais pego. E assim, o que a gente mais vê é que por mais que no contrato esteja descrito determinada taxa de juros que vão cobrar, na realidade, para aquela parcela estar naquele valor, ele está cobrando um pouquinho a mais. Aí você vai dizer, ah, Kaline, mas a diferença é pouca. Mas vai ver no montante o quanto que você vai pagar, entendeu? Então, assim, normalmente, quando a gente vai fazer um empréstimo, a gente não vai fazer cálculo, né? Lá na hora, não vai fazer cálculo, né? Por mais que você seja uma pessoa como eu, que vivo aí nos cálculos da vida, mas normalmente é muito difícil a pessoa parar e ir lá fazer algum determinado cálculo. E aí o que é que acontece? Aí a pessoa vai, faz um empréstimo, não leva em consideração se vai ter condições para honrar aquele empréstimo. E aí você estava numa dívida e você apenas trocou a dívida. Você pagou o que você devia, agora está com outra dívida. Você apenas você fez uma troca, né? Na realidade, o que acontece muito é isso. Você fez apenas uma troca. Mas tem, assim, situações, professor, que às vezes a única solução é pegar um empréstimo e às vezes se torna uma boa solução. Quais seriam esses casos, né? Podemos dizer aqueles casos... Pessoal, anota aí. Eu vou anotar aqui, pode dizer, vamos lá. Número 1. Aqueles casos que aquelas pessoas que estão com o nome sujo e que precisam de imediato limpar o nome, né? Então, às vezes você está numa situação, está com o nome sujo e precisa de imediato, por algum motivo, limpar o nome. Então, talvez o empréstimo venha a calhar nesse sentido. Outra situação... Anotando aqui, ó, nome sujo, ó. Pode continuar. Outra situação, gente, professor Adriana é ótimo. Outra situação que a gente pode, de fato, falar que o empréstimo seria uma boa opção, seria justamente quando a gente está com dívidas no cartão, no rotativo do cartão. Verdade. Cheque especial, gente, cheque especial é uma coisa terrível, olha. Rotativo de cartão de crédito, cheque especial. As taxas que você paga são um absurdo, são as maiores do mercado, minha gente, as maiores. Então, assim, se você está nessa situação, você precisa, de fato, rever, olhar direitinho o quanto você está devendo no rotativo do cartão, no cheque especial, e precisa resolver isso de forma imediata, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque vira uma bola de neve. E vira mesmo. Então, assim, nessa questão, o ideal, nesse caso, é você pegar um empréstimo, pesquisa aí um empréstimo que tem uma taxa de juros baixinha, que provavelmente vai ser bem mais baixa que a taxa de juros que você está devendo, que você vai pagar no cartão de crédito, no rotativo e no cheque especial. Vai ser bem mais baixa. E aí você consegue resolver essa situação. Porque tá devendo no rotativo do cartão e cheque especial, minha gente. É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo. Pessoal, olha só, não parece, mas a live já tá faltando aí 4 minutos para acabar. Então, assim, a professora Kaline, ela é assim mesmo. A aula dela de matemática lá, a gente grava 1 hora, parece que é 10 minutos. Ela é muito dinâmica e muito didática, né? Muito legal. Eu anotei aqui as dicas dela, ó. Espero que vocês anotem aí também. Eu quero agradecer novamente a senhora, professora Kaline, agradecer a todos os nossos queridos que nos prestigiaram aqui. E antes de passar a palavra para a senhora, eu quero dizer para quem entrou depois que essa live, com todas as dicas que a professora Kaline deu, vai ficar lá no nosso portal, no YouTube, que é o Terra Super Live. Você vai lá, se inscreva no canal. Vai ter essa live da professora Kaline, que é fantástica, com dicas muito legais. E vão ter outros assuntos também muito bacanas. Então, vão lá, tem mais de 40 horas de live que a gente vem fazendo esse trabalho. E essas lives têm um oferecimento da Unicorp Faculdades,
que nos propicia, né, essa oportunidade de estar levando conteúdo de relevância para vocês nesse momento de tamanha dificuldade que a gente vem enfrentando, mas de repente mensagens tipo essa, dicas tipo essas que a professora Kaline está nos dando, podem nos ajudar a encontrar soluções melhores, principalmente agora. Professora Kaline, ó, muito obrigado, viu? Foi muito legal, que Deus te abençoe. E eu passo a palavra à senhora. Ó, vou passar a palavra à senhora, e é o seguinte, fecha aí dando algumas dicas aí para a gente conseguir a tão sonhada tranquilidade financeira, e depois a senhora faça a sua despedida aí para toda a turma. A senhora tem 5 minutinhos, hein? Consigo? Será que eu consigo, Taza? Eu falo demais. Minha gente, ó, dicas financeiras para a gente alcançar um pouquinho a tranquilidade. Planejar, planejamento é tudo. Pesquisa preço, renegocia as dívidas. Se for necessário pegar um empréstimo, como eu falei, se tiver naquelas situações que eu acabei de mencionar, pega, porque dá uma facilitada, dá uma respirada. Se você tem algum negócio, algum empreendimento e está com dificuldades com relação aos fornecedores, gente, eles estão esperando a ligação de vocês, pode ter certeza. Liguem para renegociar, tá certo? E assim, é realmente organização, planejamento, monte sua reserva de emergência, faça investimento, não deixe só lá na poupança não, que não rende nada não, pelo amor de Deus, esqueça essa poupança, minha gente, tá certo? E é basicamente isso. Qualquer dúvida, pode falar comigo. Estou aqui para o que precisarem. Amo economia, amo cálculo e amo ajudar também. E agradeço a oportunidade, agradeço a todos que se fizeram presentes na live, né? E agradeço desde já os que vão assistir depois. Beijo no coração de todo mundo. Professora Kaline, vamos deixar aqui o seu Instagram, qual que é? O @ Kaline Martins, K-L-Y-N-E, Kaline Martins, underline. Kaline Martins, que mais? Underline no final. Tá, então vamos lá, é assim, né? Desse jeito aí, ó, que saiu na mensagem aí, ó. Isso Kaline... mesmo, desse jeitinho, ó. Desse jeitinho. Só. Minha pessoal, gente, podem falar comigo. Manda ver lá, a professora Kaline, ela é uma pessoa super acessível. Essa simpatia aí que vocês estão vendo, ela é assim mesmo. Não é só porque está aqui na live, não. Ela é essa pessoa super simpática, alegre. Olha, eu só tenho a te agradecer, professora Kaline. Deus abençoe a senhora. Se proteja. Tem que se proteger. E ó, beijo no seu coração. Fique com Deus, viu? Eu que agradeço. Tchau, gente. Tchau. Fiquem com Deus. Valeu. Obrigado, professora.